Olá pessoal, estamos iniciando hoje a nossa série de vídeos falando de como criar seu Data Analytics Pipeline na Google GCP. Nós vamos iniciar hoje com o primeiro componente muito importante na construção do teu pipeline, que é o Cloud Store. Mas não esquecendo de avisá-los e convidá-los a assinar nosso canal do YouTube, para que você possa estar recebendo mais conteúdo e informações que estamos publicando dentro do nosso canal aqui no YouTube. Bom, mas antes de entender um pouco mais detalhes do Cloud Store, vamos entender um pouco de toda a estrutura do Data Pipeline. Então, aqui eu convido vocês a ver quais são os principais produtos ou componentes que fazem parte do processo de gestão, seja para fazer toda a parte de captura, toda a parte de processamento dos dados, a parte de armazenamento e análise, principalmente usando o BigQuery, toda a parte de armazenamento e processamento, e por sua vez, o consumo, tá? Que pode ser por ferramentas terceiras ou pelas próprias ferramentas que nós temos disponível na Google Cloud. O que nós vamos estar focando hoje com vocês, nessa primeira parte do nosso vídeos contando como criar um Data Pipeline na GCP, é o Cloud Store. O Cloud Store é uma estrutura que permite construir teu Data Lake para armazenar dados estruturados ou não. E a partir daí, eu posso estar consumindo esses dados através do BigQuery. Bom, toda essa estrutura aqui, a gente tem alguns componentes que a gente já falou em outros vídeos e eu convido vocês a assisti-los, como é o Data Catalog e o Cloud Composer. São dois produtos importantes que já tem vídeos na nossa playlist no YouTube falando mais detalhes sobre eles e convido vocês a conhecê-los, que são componentes importantes na construção do teu Data Analytics Pipeline. Aqui eu vou estar usando hoje para poder ajudar a ilustrar os vídeos produzidos pela Vergadia, que é uma consultora especialista da Google, que nos auxilia muito de forma interativa, né, e lúdica, conhecer todos os componentes da Cloud Store. Aqui então vamos falar então agora de como é a construção, né, o que é o Cloud Store e qual é o papel do Cloud Store na estrutura do Data Pipeline. Então a primeira questão importante é que toda a estrutura do Cloud Store é uma estrutura que permite armazenar diferentes tipos de dados. Então eu consigo aqui, de forma global, segura e escalável, armazenar campos, ou melhor dizendo, arquivos tanto estruturados quanto não estruturados, em diferentes formatos. E isso permite com que eu possa pensar na estrutura que eu vou armazenar os meus dados dentro da GCP. E dessa forma, como é que é organizado então meus dados? Eu tenho uma imagem, por exemplo, aqui só para ilustrar um PNG e eu coloco dentro do bucket, né? Então, meu diretório, a minha pasta, a minha estrutura de dados na Cloud Store. E a partir daí, eu posso trabalhar com que o meu processo dentro de um projeto, uma organização, saiba e organize essas estruturas que eu posso estar utilizando depois para o consumo de dados. Bom, aqui eu tenho várias formas de poder armazenar. Então eu posso usar tanto a console ou utilitários como o GS Util para armazenamento dos meus dados, ou mesmo eu vou ter a condição de estar criptografando meus dados, que é possível já de forma nativa pela Google Cloud, ou eu posso trazer as minhas próprias chaves de criptografia. Isso é uma opção que você tem para utilizar melhor o Cloud Store. Bom, nessa estrutura de dados, então, que a gente utiliza, eu também posso controlar toda a parte de permissão, garantindo que eu possa definir especificamente uma pessoa ou times, grupos de pessoas que podem estar utilizando o meu Cloud Store. E dessa forma eu posso organizar diferentes tipos de dados, né, de forma que eu posso ter todo o ciclo de vida da minha informação. E isso eu organizo de 3 formas diferentes as minhas classes de armazenamento. Uma questão envolve o orçamento, né, ou seja, o custo que eu vou ter de armazenamento desses dados, a disponibilidade de dados que eu quero ter, em relação a estar trabalhando com diferentes zonas de forma global, ou ainda eu tenho um ponto relevante que eu tenho que considerar é a frequência que eu acesso esses dados. Então, a partir desses 3 itens, eu defino qual é a classe de armazenamento que eu tenho. Então, nós temos 4 classes disponíveis para armazenamento do meu Cloud Store. A primeira é a classe Standard, aonde eu tenho, então,
toda a minha estrutura com alta disponibilidade dos meus arquivos e seria uma estrutura que eu tenho um acesso frequente. A Nearline seria quando eu tenho uma estrutura que você considera que a frequência é algumas vezes ao mês. A Codeline, quando há uma frequência de algumas vezes, né, ou uma vez só por quarta, por trimestre. E a Archive é uma frequência anual, quer dizer, raramente eu vou acessar. De acordo com cada classe dessas, eu tenho uma questão de disponibilidade com relação à região que eu estou utilizando e tenho um valor. Então, você pode ver nessa ilustração que eu tenho diferentes valores para cada uma dessas classes. Então, obviamente, a Standard, que eu tenho mais disponibilidade e performance para consulta, tem um preço maior, enquanto o Archive é o menor preço, né? 0,12 de cents de dólar. Então, isso é um ponto importante quando eu estou construindo meu Data Lake, é avaliar qual é a estrutura de dados que eu vou ter, qual é os dados que eu preciso ter uma alta frequência de acesso e dados que eu tenho a baixa frequência de acesso. Isso é importante na construção, né, da minha estrutura de dados. Outro ponto importante disponível dentro do Cloud Store é o versionamento. Então, eu tenho todo um processo automatizado e que também eu posso verificar e buscar dados antigos. Então eu posso controlar por quanto tempo posso manter esses dados versionados e armazenados. Bom, a partir dessa questão de tipo de classe, eu começo a definir qual é a frequência que eu quero ou o ciclo de vida que eu quero nos meus objetos. Então esse processo eu posso fazer de forma automatizada, de forma que eu consigo manter os dados mais frequentes na área de Standard e os dados menos frequentes ou até mesmo para arquivamento histórico na área de Archive. Isso me traz um equilíbrio de custo da minha utilização da cloud do Google e isso permite com que eu consiga ter também uma boa performance também daqueles dados que realmente são mais acessados frequentemente. Então essas regras são importantes eu estou definindo. E outro ponto importante é os acessos. Eu posso acessar via APIs, então eu tenho toda a parte de API disponível para acesso aos objetos, ou posso estar utilizando outras ferramentas que permitem com que eu esteja armazenando. O importante é que para cada uma dessas classes entende-se que tenham características de uso diferentes, como eu já falei anteriormente. Então é importante entender o papel de cada uma dessas classes para que eu possa definir como eu posso estar organizando os dados. Então, aquele dado mais frequente que eu vou acessar para o uso do meu Data Lake, eu uso a versão standard. Os dados menos frequentes para backup ou recover na Nearline, Codeline. E aqueles que eu quero realmente guardar um histórico de raramente vou utilizar, mas eu quero estar disponível, eu uso o Archive. No caso de Data Lake, o ponto principal é esse. Eu posso usar a estrutura do Cloud Store como meu Data Lake para armazenar tanto os dados via streaming, em real time, né, ou dados de processo batch. Então eu tenho duas estruturas desse processo, utilizando outros componentes que a gente vai falar em outros vídeos, pode explicar melhor como eu posso estar armazenando, criando meu Data Lake em um sistema de arquivos usando o Cloud Store, que por sua vez pode ser consumido esses dados através da plataforma de inteligência artificial da Google ou através do BigQuery, utilizando os recursos de External Tables. Okay? Então, dessa forma, eu consigo gerar toda essa estrutura em relação ao acesso. Então, em resumo, para fechar com vocês, nesse primeiro vídeo a gente está falando do Cloud Store, um componente importante para que eu possa estar ilustrando justamente todo o armazenamento de arquivo. Claro que eu posso estar usando para diferentes arquivos, tá? Diferentes formatos de arquivo, mas o objetivo justamente aqui é que eu possa estar controlando e gerenciando justamente o armazenamento. E aí tenho as vantagens, como eu comentei com vocês. Eu tenho toda essa questão de classe de storage, eu consigo definir a transferência, tanto a partir de APIs, a gravação, ou ferramentas de transfer data que a Google oferece, né, para poder levar os dados. Por sua vez, eu consigo ter toda a criptografia, segurança e acesso, posso ter um bom equilíbrio de custo em relação ao armazenamento daquilo que eu acesso com frequência e aquilo que está em processo de archive, e lembrando os casos de uso que eu tenho. Eu posso utilizar, ou recomendamos usar, o standard para armazenamento dos meus dados, né, em arquivos que eu vou
receber de streams ou batch, e a partir daí eu posso mover eles para áreas de Newline, Codeline, que são mais baratas e com pouca frequência de acesso, e por sua vez, por fim, levar os dados para uma área de archive para gravação histórica. O importante aqui é que você tenha acesso a essa estrutura para poder utilizar tanto com o BigQuery como as plataformas de AI a partir dos dados gravados no Cloud Store. Então, essa é uma técnica, esse é um caminho que eu posso utilizar para armazenamento da minha estrutura, para receber os dados, muitas vezes aquele dado que a gente chama de raw data, o dado cru, para que depois eu possa trabalhar com eles dentro do BigQuery ou nas minhas plataformas de AI. Bom, pessoal, esse seria o vídeo que nós estamos publicando dessa série que nós vamos estar falando dessa construção do pipeline dentro da Google GCP, aonde o Cloud Store é uma peça importante não só para receber os dados que eu tenho de fontes externas, mas também ele pode ser utilizado na minha estratégia de dados para armazenamento. E dessa forma eu construo essa parte do meu data lake, o dado cru, seja dados estruturados ou não, dentro do Cloud Store, para que depois eu possa estar consumindo e levando, por exemplo, para dentro do BigQuery, de forma mais estruturada e mais organizada. Então lembre-se de assinar nosso canal no YouTube, botar ali o sininho para você estar recebendo as informações das próximas partes dessa história que nós vamos estar construindo com vocês sobre a construção de Data Analytics Pipeline na Google GCP. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.